não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí pessoal, tranquilo? Então, antes do vídeo aqui quero pedir a vocês para serem membros do canal, apoiar o nosso canal, porque o YouTube está cada dia tirando mais inscritos da gente e também não está mandando nossos vídeos para todos os inscritos. Então a gente pede para que você confira sua inscrição, se inscreva se não for inscrito, curta, comente, compartilhe, que isso vai estar ajudando o nosso canal. Vamos continuar aqui divulgando o trabalho do professor Olavo de Carvalho aqui no YouTube com vídeos e também postagens na comunidade. Então é isso aí, segue a gente também nas redes sociais, apoie o nosso canal, que a gente precisa muito de vocês. Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo. Você vê como as discussões contemporâneas entre pessoas supostamente inteligentes podem ser, às vezes, de uma burrice quase impensável. Tá certo? Ora, esta burrice às vezes é originária, quer dizer, os próprios criadores das teorias já tinham um coeficiente de burrice anormal. Eu sei que parece escandaloso eu dizer isso, mas eu já vi sinais de burrice muito sérios em René Descartes, em Kant. Quando eu falo burrice, não é que eles não sabiam algo que eu sei, porque eu nasci depois, eu recebi uma série de contribuições que eles não receberam, então isso não prova nada. Mas quando eu vejo que o indivíduo não está entendendo a sua própria teoria, e portanto ele está dizendo uma outra coisa que não é bem aquela que ele pensa que está dizendo. Isso acontece com muita frequência. Quando eu observei, por exemplo, que o René Descartes, que é o criador da teoria moderna da consciência subjetiva, tá certo? Ele não sabe a diferença entre a sua consciência subjetiva, real, biográfica, pessoal, e o conceito genérico de eu digo, você está confundindo uma coisa com um conceito. Isso é grave. Para um filósofo, isso é imperdoável. Sobretudo para um filósofo que teve, como ele teve na juventude, um certo treinamento escolástico. E, vamos dizer, além desse tipo de defeito estrutural que vem já na origem, existem outros fatores que fazem, vamos dizer, a burrice se propagar socialmente. O primeiro é o seguinte: toda teoria que é muito complexa, ela não age historicamente pela totalidade do pensamento ali embutido, mas apenas por um esquema que se torna de domínio público. Esse esquema, evidentemente, é redutivo, às vezes até é caricatural. E, nessas condições, o que acaba exercendo a influência histórica mais profunda não é a filosofia ou a teoria enquanto tal, mas justamente os seus defeitos. Porque, na medida em que uma teoria sai do papel para se transformar numa realidade histórica, e ela faz isso através da sua versão simplificada, é inevitável que os seus defeitos, que estavam inicialmente embutidos sob, vamos dizer, camadas de elegância lógica ou literária ou científica, como queiram, acabem aparecendo no terreno dos fatos. E também é quase inevitável que os observadores favoráveis ou contrários a essa teoria não vinculem esses efeitos à teoria originária, mas os expliquem por fatores supervenientes. Um desvio, um acidente, alguma coisa assim. Mas, se as pessoas aprenderem realmente a fazer análise de uma filosofia, análise em profundidade, não no sentido que faz a escola analítica, ou no sentido que é apenas a busca da coerência lógica, ou no sentido que faz o desconstrucionismo, que é a ideia de desmontar uma teoria para que ela transformar em pó, tá certo? Mas uma análise séria, tá certo? Vinculando, vamos dizer, o conteúdo teórico da ideia aos meios de ação com que ela conta para se transformar em realidade histórica. Então você descobrirá que praticamente
os efeitos históricos de quaisquer teorias já podem ser antecipados na própria formulação da teoria, principalmente pelos defeitos lógicos que ela contém. Na aula passada eu expliquei, tentei responder a seguinte pergunta: como é que o regime soviético, inspirado inicialmente na ideia de uma revolução proletária enunciada por Marx, terminou se transformando numa ditadura da nomenclatura, ou seja, da inteligência, do partido, tá certo? E a ditadura do proletariado, em vez de ser exercida pelo proletariado, foi exercida sobre ele e contra ele. Como foi possível isto? Se você, então, vasculha as obras de Karl Marx, você vai ver que desde o início ele foi ambíguo a respeito da função dos intelectuais. Então, ele sabia que se os intelectuais assumissem a liderança do processo, isso de certo modo estaria desnaturando, né, o movimento proletário. Quem tem que guiar os proletários são os proletários. Mas ao mesmo tempo ele dizia, os proletários não têm ainda consciência histórica e precisam ser guiados pelos intelectuais. Então como é que fica isso? Se, por outro lado, se você diz que só o proletariado, por ser a última classe explorada, pode ter uma visão realista, objetiva do processo histórico, enquanto as outras classes têm uma visão distorcida pelo seu interesse de classe, como é que você explica que quem enuncia em primeiro lugar a consciência proletária seja não um proletário, mas um intelectual de origem burguesa? Tem um monte de problemas aí que precisavam ser esclarecidos e Karl Marx nem mexe nisso aí. O que mostra que há, vamos dizer, menos uma hipocrisia premeditada do que um escotoma, uma mancha no olho, como é que se diz? Uma paralaxe cognitiva. Quer dizer, o indivíduo está fazendo uma construção teórica que diverge daquilo que ele está vendo na realidade. O eixo de uma coisa não confere com o eixo da outra, embora elas possam coincidir em partes secundárias. Então, ora, esta ambiguidade sobre a função dos intelectuais já prenunciava exatamente o que aconteceu na Rússia, na China, em Cuba, na Hungria e no Reich Apartheid. Ou seja, você vai ter não uma ditadura do proletariado, você vai ter uma ditadura da inteligência em cima do proletariado, e a inteligência vai acumular tanto poder que depois ela não tem como devolvê-lo aos proletários, mesmo que quisesse. Porque, quer dizer, a consciência do proletariado é criada pela inteligência depois da Revolução, como o próprio Lenin observou. Isso quer dizer que toda a história e toda a ação do proletariado sob o socialismo é conduzida sob a batuta da inteligência. Então o proletariado é adestrado cada vez mais a seguir as instruções da inteligência. Então ele não tem nenhuma experiência de decidir as coisas por si mesmo e terá cada vez menos. Então, mesmo que a inteligência diga, nós fizemos a revolução para os proletários, nós devemos devolver o poder a eles, você não tem mais como fazer isso. Quer dizer que a ditadura da inteligência, ou ela se destrói a si mesma, ou ela permanece para sempre. Destruir-se a si mesma foi o que aconteceu na União Soviética, permanecer para sempre é o que está acontecendo na China. Tá certo? Não tem outra saída. Ou seja, a famosa destruição do Estado, que fala Marx, primeiro você tem a ditadura do proletariado e depois você tem a destruição do Estado e o advento da liberdade universal. Esta destruição do Estado é impossível. Ela não pode acontecer. Não só, vamos dizer, materialmente, mas na sua própria concepção. Quer dizer, para que o Estado se destruísse, seria preciso que ele recuasse em vez de ele ocupar toda a sociedade. Mas Karl Marx diz que o Estado estará tão identificado com a sociedade que ele desaparecerá. Não, o Estado não desaparece por estar onipresente, desaparece o conceito dele como entidade separada. Mas não o Estado enquanto realidade. Então, Karl Marx, que tanto acusa o pensamento burguês de ser abstratista e metafísico, como ele diz, metafísico no marxismo é termo pejorativo, que em vez de tratar de realidades, trata de conceitos e pensa que os conceitos são realidades, ele mesmo cai nesse erro grotesco, no fim das contas, de imaginar que a desaparição do conceito do Estado corresponde à desaparição material do Estado. É um erro de criança, gente. Isso não é perdoável num filósofo de profissão. O filósofo não pode fazer isso. O que mostra o seguinte, que pelo menos neste ponto,
Karl Marx era burro, simplesmente, um incapaz. Não é um filósofo. Você não pode botar ele na altura de um Platão, Aristóteles. Não tem como fazer isso. Então, o que não quer dizer que fosse uma besta quadrada integral, porque muita coisa ele acertou. Não é isso? Mas, curiosamente, se você perguntar do marxismo o que resultou na realidade, resultou a ditadura da intelectualidade, a ditadura do partido, a ditadura da vanguarda. Ditadura indestrutível, na verdade. Ela só pode ser destruída se junto derrubar o regime todo, como aconteceu na União Soviética. Mesmo assim, os caras da inteligência vão continuar no poder. Cai o regime, mas as mesmas pessoas continuam no topo, como aconteceu na própria Rússia. Na Polônia estava acontecendo quando eu passei lá. Que ano que eu passei na Polônia? 2011. Agora parece que não está mais tanto assim. Mas todo mundo se queixava, olha, quem está no poder, se não são os comunistas, são os netos deles. Né? Então, isso quer dizer que de tudo que o marxismo anunciou para o futuro, a única coisa que se realizou mesmo, né, foi aquela previsão que ele não fez, que ele escondeu, que é a da ditadura dos intelectuais. Isso foi mais ou menos o que eu expliquei na aula passada. Se queremos agora fazer uma análise idêntica com relação à Revolução Diversitária, maio de 68 e seus prolongamentos, que aliás estão aí presentes até hoje, a coisa se complica de uma maneira fantástica. Porque a história do marxismo, com todas as suas variações e suas transformações quase alucinantes, né, eu já mencionei aqui a teoria que começa dizendo que a ideologia nasce da posição de classe e depois termina dizendo que o partido cria pela propaganda a classe que ele vai representar. Fala, bom, então essa teoria mudou um bocado. É como a teoria da evolução que terminasse dizendo que as espécies são fixas, mais ou menos a mesma coisa. Tá certo? Todas essas transformações, por mais alucinantes e variadas que sejam, elas remetem ao mesmo corpo de textos inicial. O movimento comunista, sem dúvida, o comunismo moderno começa com os textos de Marx e Engels. E todos os autores marxistas se reportam a esses textos. Mesmo quando eles dizem o contrário, alegando que estão dizendo a mesma coisa, ainda estão se reportando aos mesmos textos. Portanto, você tem um corpus doutrinal inicial, como você tem no cristianismo, no judaísmo, você tem a Bíblia, tem a Torá, tem o Novo Testamento, então no Islã tem o Corão, então tem um texto sacro inicial ao qual tudo se reporta. Pode haver diferenças de interpretação absolutamente radicais, 180 graus separados, mas ainda as duas estão se remetendo, vamos dizer, ao mesmo corpus. No caso da Revolução Diversitária, esse corpus não existe. Não há, vamos dizer, um texto que resuma a teoria da diversidade e da Revolução Diversitária. Não há nenhum. E, ao contrário, as fontes que acabaram desaguando em 1968 e em todo o movimento político mundial que se seguiu, elas são tão variadas que ninguém esperaria vê-las contribuindo para a mesma finalidade. E, no entanto, a Revolução Diversitária é inconcebível sem qualquer delas. Se você tirar uma, o negócio não funciona mais. Para vocês terem ideia, a primeira sugestão da Revolução Diversitária veio do Georg Lukács. Na verdade, a primeira veio de Lenin, quando Lenin disse que quem vai fazer a revolução não é o proletariado, somos nós que vamos fazer em nome do proletariado. O proletariado que na Rússia nem existia propriamente dito. Existia só em germe. Né? Então, partindo desta observação do próprio Lenin e partindo do fato escandaloso da traição proletária, quer dizer, na Primeira Grande Guerra, os proletários, em vez de se aliar à Revolução Internacionalista, se aliaram aos seus governos burgueses na guerra imperialista, e os comunistas ficaram tudo assustados porque isso aconteceu. Partindo deste fenômeno, o Georg Lukács, eu creio que já em 1910 ou 1915, ou logo depois da Revolução Russa, não sei exatamente a data, mesmo porque, aliás, quando estou escrevendo esse
trabalho, eu advirto ali numa nota de rodapé, todas as citações deste negócio são de memória, porque todos os meus livros estão lá no depósito. Eu garanto que, em substância, são verdadeiras, mas não garanto o literal da coisa. Aqui também está valendo a mesma coisa. Então não sei exatamente quando Georg Lukács disse isso, mas foi no começo do século XX. Ele disse o seguinte: o que se opõe à revolução proletária não é só o poder político, econômico, militar da burguesia, mas o controle ideológico que ela exerce sobre o proletariado. Então, vamos dizer, os proletários, na Guerra de 14, agiram, do ponto de vista comunista, contra os seus próprios interesses materiais. Eles teriam interesse em fazer a revolução, tomar o poder. Em vez disso, eles vão morrer nas trincheiras para favorecer o imperialismo burguês, né? Então, por que eles fazem isso? Não pode ser por um fator material, evidentemente. Então, há um fator ideológico, cultural, psicológico que está impedindo. E, em seguida, ele nota que, vamos dizer, a ideologia de cada classe dominante ao longo do tempo herda muito da ideologia da classe dominante anterior e a trabalha pelos seus próprios, segundo os seus próprios interesses. Então, se você notar bem, todo o legado da civilização está presente na última ideologia dominante. Se você pegar a ideologia burguesa, então ela absorve contribuições que vêm desde o Império Romano, passando pela Idade Média cristã, Renascimento, a Revolução Francesa, está tudo isso, segundo ele, né, sustentando ideologicamente o poder burguês. Então ele diz, então não podemos destruir a burguesia diretamente, nós temos que destruir o legado da civilização primeiro, senão não vai funcionar. Esta foi a primeira ideia que surgiu. Se você pensa que os itens seguintes da teoria diversitária foram todos criados por comunistas ou gente da esquerda, você está redondamente enganado. Hein? Porque eles vêm da direita e até da extrema direita. Por exemplo, o Dr. Sigmund Freud era um reacionário de marca e tinha um desprezo sem fim pelo socialismo. No entanto, qual é a teoria dele? Bom, a teoria dele é que toda a civilização, a cultura, a religião, as instituições, etc., tudo isso, no fundo, nasce de um conflito institucional primitivo. Que, vamos dizer, para resumir brutalmente, eu diria, é um conflito entre o desejo e o medo. Não é isso? Você tem o id, que é o fundo animal do homem, com toda sua agitação de desejos, tá certo? E você tem o medo da punição, o medo da autoridade, o medo de algum fator externo que se opõe à realização desse desejo, que seria então o tal do superego. E o coitado do ego, segundo o Dr. Freud, não tem uma existência independente, ele nasce desse entrechoque. Quer dizer, o ego, segundo Freud, não é senão um subproduto do choque entre o desejo e o medo, entre o id e o superego. O que significa isso? Da onde vêm todas as criações da arte, da literatura, da religião, da moral, da política, do direito, etc., tudo do ego. Então, quer dizer que, no fim das contas, é tudo uma camuflagem em cima de um conflito instintual. Não é isso? Conflito do desejo e do medo, do id e do superego. E isto, vamos dizer, se o que você está interessado é em derrubar todos os valores da civilização, isso é um instrumento maravilhoso para fazer isso. E o Dr. Freud, então, entrega isso de mão beijada às pessoas que ele mais desprezava, que eram os socialistas. Demorou um tempo para eles perceberem, vamos dizer, o potencial destrutivo da teoria psicanalítica. Potencial do qual o próprio Dr. Freud não estava inconsciente, porque quando ele desembarcou nos Estados Unidos, ele disse para um amigo dele, essa gente não sabe que nós viemos lhe trazer a peste. Então ele sabia que aquilo era uma peste. Ele só não sabia, né, quem ia tirar proveito da peste. Então, quando você vê, por exemplo, a obra do Herbert Marcuse, que muito tempo depois será uma síntese de marxismo e psicanálise, você entende, né, que este potencial pestífero da psicanálise só podia ser aproveitado por quem estivesse realmente muito interessado em destruir a civilização. Né?
Mas, em seguida, você vê outras contribuições que vêm de fontes ainda mais inesperadas. E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal aí adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço, muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar, essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto. O que a direita não aprende comigo, a esquerda pelo menos tenta aprender.